Olá, olá, mais um vídeo aqui no canal Versículos com Clareza. Aqui, o que eu estudo, eu compartilho. Portanto, um aprendizado mútuo. E é um privilégio ter você aqui comigo hoje para abrirmos o Manual da Vida juntas. Puxe a cadeira, se acomode, porque hoje nós vamos conversar como duas amigas sentadas aí na sala da sua casa. Ou você aqui na minha sala. O nosso estudo de hoje é longo, é profundo, mas eu creio que ele vai destravar a sua vida. Nós vamos analisar a parábola dos 3 servos, que está em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Mas sabe o que essa parábola me faz pensar? Eu vou até abrir meu coração antes da gente iniciar o estudo. Eu mesma estou tentando, todos os dias, não enterrar os meus talentos. Sim, os talentos que Deus me deu. Os talentos que Deus colocou no meu coração. Talvez você olhe para os meus vídeos aqui nas redes sociais e pense que eu tenho total segurança para falar, que eu sou super desinibida, mas na verdade, minha amiga, meu amigo, é que muitas vezes eu sinto medo, muito medo. Medo de errar, medo de falar errado, medo de ser julgada, medo de não ser boa o suficiente. E para mim é uma responsabilidade muito grande falar da palavra que vem do céu. Então eu realmente tenho muito medo. Antes de apertar o botão gravar, muitas vezes, na verdade todas as vezes, eu oro, peço a Deus sabedoria para Ele usar a minha boca. Eu dobro os joelhos e oro. Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento da Tua palavra. Coloque as palavras na minha boca. Que eu não fale de mim, mas daquilo que o Senhor quer ensinar. E quer saber uma coisa? Mesmo orando, o frio na barriga continua. E continua aqui, nesse momento, sentindo medo de errar. Se você também se sente paralisada por esse sentimento do medo, se você tem medo de dar o próximo passo na sua vida, hoje Jesus vai falar direto com você através dessa parábola. E já deixa seu like e se inscreve no canal. E venha comigo para esse banquete espiritual hoje. Vamos ler o que diz a parábola a partir do versículo 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos, e ao último, 1 talento. E então foi viajar. Versículo 16. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5 talentos. Ele dobrou. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Também dobrou. Mas o servo que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Para trazermos clareza, o talento era uma moeda de altíssimo valor na época. Mas, para a nossa vida real, ele representa o seu chamado, o seu propósito, o seu tempo, a sua saúde, a sua inteligência, a sua voz. No que o Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade. Deus te conhece e colocou na sua mão exatamente o que você consegue gerenciar hoje. Mas o terceiro servo pegou o seu único talento e enterrou. Sabe por quê? Mais adiante, no versículo 25, ele confessa o verdadeiro motivo. Tive medo de perder seu dinheiro. Por isso, o escondi na terra. Aqui está. E olha, nós muitas das vezes não podemos nem tirar a razão dele. Porque nós também temos medo. É difícil, é muito difícil agir quando as circunstâncias da vida estão desfavoráveis. Quando a gente passa por um desemprego, por uma crise familiar. Ou quando Deus coloca um desejo gigante no nosso coração e a gente se sente pequena. O medo é uma reação humana. Entende? Servos. Mas se você sente que você é a única que tem esse medo, já não se sinta sozinha, já somos 2, tá? Preciso te lembrar de uma coisa. Outros servos do nosso manual da vida que também tiveram medo de encarar o medo. Tiveram medo de encarar o medo.
Por exemplo, Moisés. Quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito, Moisés tremeu dos pés à cabeça. Ele deu 5 desculpas seguidas para Deus e disse: quem sou eu? Depois disse: eles não vão acreditar em mim. E terminou dizendo: Senhor, eu não sei nem falar, eu sou gago. Envia outro. Êxodo 4:13. Moisés estava apavorado, mas Deus usou mesmo assim. Davi, gente, você tem noção quantos tiveram medo ao redor dele que nem passou na cabeça de chegar próximo do gigante? Mas ele foi com medo mesmo. Olha, você entende? Gideão, quando o anjo do Senhor apareceu a ele, onde Gideão estava? Malhando o trigo escondido dentro de um lagar, morrendo de medo dos inimigos. Ele se considerava o menor da sua casa, o mais fraco da tribo, mas Deus olhou para ele e disse: vai nessa tua força, homem valente. Mas Deus olhou para ele e chamou ele de valente. O profeta Elias, logo após vencer os profetas de Baal, quando a rainha Jezebel o ameaçou à morte, ele foi tomado por um medo tão devastador que fugiu para o deserto, se escondeu numa caverna e pediu a morte para si. Então, sabe o que eu aprendi com esses homens e com a minha própria história? Coragem não é ausência de medo. Coragem é obedecer apesar do medo. A obediência tem de ser diária. Você acha mesmo, gente, voltando, você acha mesmo, gente, que Davi não teve medo quando olhou para aquele gigante Golias? Todos no exército estavam apavorados. A diferença é que Davi decidiu confiar em Deus mais do que o seu próprio medo. Ele pegou as pedrinhas e marchou. Porque ele sabia, porque nós temos que ter a certeza que nós colocamos o pé e Deus nos dá o chão. Pegue essa pedrinha e vai encarar os seus medos gigantescos. Porque nós temos um Deus muito maior do que o seu medo. Vai com medo mesmo. Outra coisa, nós temos a ilusão de esperar um momento perfeito. E talvez seja exatamente isso o que está faltando para muitos nós de hoje. Tem gente esperando emagrecer para só depois entrar na academia. Tem gente esperando perder totalmente a vergonha para começar a gravar um vídeo. Ou tirar um projeto de um papel. Tem lojas hoje se fechando devido ao medo de expor o seu empreendimento nas redes sociais. Nós temos que seguir. Não, tem gente passando meses e meses estudando um capítulo para poder falar de Jesus para alguém. Jesus mesmo falou para os discípulos, lembra? Para eles irem, que Deus ia dar a palavra na boca deles. Tem gente esperando aprender a Bíblia inteira ou fazer uma faculdade de teologia para só então começar a falar de Jesus para o vizinho. Deixa eu te dizer uma verdade. A coragem muitas vezes nasce durante a caminhada. Eu percebi, o meu canal é bem recente, mas eu já percebo a diferença do primeiro vídeo para esse vídeo. A coragem vem. Muitas das vezes ela nasce durante essa caminhada. E não antes dela. Se você ficar esperando um dia que não sentirá medo, que não sentirá vergonha, um dia em que não sentirá medo nenhum para poder agir, esse dia nunca vai chegar. Você nunca vai iniciar. Não só o medo, gente, que nós devemos encarar. É a preguiça. É a falta de vontade. Tenhas ânimo. O servo da parábola foi condenado porque ele enterrou o talento. Ele não tentou. Ele não se arriscou. Ele não confiou. E a pergunta que eu te faço no seu olho agora é: quantos sonhos, quantos ministérios, quantos projetos, negócios e chamados lindos que estão enterrados hoje no buraco da sua procrastinação por causa do medo do julgamento dos outros? Quantos? Avançando a história nos versículos 19 ao 23, o Senhor volta e chama os servos para prestar contas. Os 2 primeiros, que entregaram o dobro do talento recebido, ouviram do Senhor: muito bem, meu servo, bom e fiel.
Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Mas o terceiro servo entrega o talento sujo de terra e diz que teve medo, porque o Senhor era severo. Versículo 26, o Senhor responde: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, 27, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Vamos entender isso profundamente. O que Jesus quis dizer colocar no banco? Ele estava nos dando uma saída humilde para o nosso medo. Ele estava dizendo: se o meu medo de falhar e arriscar sozinho é tão grande que você não consegue caminhar sozinho, faça o mínimo. Une-se a quem já sabe fazer. Peça ajuda, monte uma parceria, coloque o seu pouquinho junto com o de outras pessoas para render juros pequenos. Mas não fique parado num buraco. O banco representa os pequenos passos seguros, a rede de apoio, a nossa dedicação e humildade. Deus aceita o nosso crescimento lento. É o que eu sempre digo, não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. E isso eu falo pra mim todos os dias antes de gravar vídeos. Gente, é preguiça, é falta de vontade, é medo, é insegurança, tudo vem. Mas escreva aí agora essa frase: não precisa ser perfeito, precisa ser feito. O que ele não aceita aqui é a nossa inércia. E olha o desfecho que Jesus faz aqui do versículo 28 ao 30. Tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger dos dentes. Nós temos que cuidar de tudo, do nosso tempo, da nossa família, da nossa saúde. Tudo isso é considerado como talento nosso, gente. Tudo que Deus nos entregou, nós temos que cuidar com os princípios bíblicos. Não podemos enterrar os talentos. Isso é a lei da atrofia espiritual. Tudo que Deus te dá e você esconde por comodismo, morre. Eu estudar um capítulo hoje e enterrar e não praticar ele na minha vida, não entender do que vale eu ler, do que vale eu ter esse aprendizado hoje e não praticar no meu dia a dia. Eu vou estar enterrando. Eu vou estar enterrando o meu conhecimento. E deixa eu te falar uma coisa muito importante sobre o seu chamado. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebeu um dom e uma missão automaticamente: evangelizar. É a grande comissão. Talvez a sua mente tende a paralisar dizendo: mas eu não sei falar, mas eu conheço muito pouco da Bíblia, mas eu não sou pastora, eu não tenho o dom de evangelizar. Você tem. Todos temos, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos o dever de evangelizar. Seja para o seu marido de dentro da sua casa, que não é. Seja o seu filho, seja o seu vizinho, seja os seus amigos, seja quem passa na rua aí vendendo as coisas na frente da sua casa. Seja na feira. Você não precisa vir aqui num vídeo e falar. Mas você precisa evangelizar as pessoas que estão ao seu redor. São frutos que teremos em mãos para entregar. Escute aqui. Eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Nós somos eternos aprendizes dessa palavra. O que eu estudo, eu logo já compartilho. Eu aprendo e ensino. E depois ensino e aprendo novamente. E talvez aquilo que você sabe hoje, mesmo que pareça pouco para você, seja exatamente o remédio que alguém está precisando ouvir para não desistir da vida hoje. Muito de mim nesse vídeo aqui, mas vai até agora um testemunho. Eu acho que eu não tinha nem 50 seguidores no Instagram. E eu iniciei os meus vídeos.
E uma pessoa deixou o vício por causa de um vídeo. Eu pedi para Deus para que isso acontecesse. E muitos vão entender que foi uma confirmação para mim dar continuidade no chamado, mas outros vão entender que foi uma simples coincidência. Mas seja lá o que for, não espera multidões. Se você tem vontade de gravar vídeo, não espera multidões para começar a falar. Talvez você não saiba muito, mas o seu vizinho, a sua prima, sabe menos ainda. Talvez você conheça alguma irmã de outras denominações que não fazem estudo bíblico e na sua igreja faz. E a irmã tá ali há 40 anos, com a sede da palavra, que espera um final de semana para ir na igreja e ouvir a palavra. Porque em casa lê, mas infelizmente muitas das vezes alguém não entende. Mas se você tem esse conhecimento, se na sua igreja estuda, fala para essa irmã. Talvez você não seja especialista em teologia, como eu aqui, não sei nada. Mas alguém perto de você, no seu trabalho, talvez nunca ouviu falar do amor de Cristo com clareza. Não espere estar perfeitamente pronta para começar a evangelizar. Para começar qualquer coisa na sua vida que está aí no seu coração e o medo te travando. Nós prolongamos aqui para falar de evangelizar, de pessoas que têm um chamado de Deus. Mas você que está me ouvindo é em todas as áreas da sua vida. Não deixe o medo te travar, não deixe a preguiça te consumir. O caminho saudável é começar com humildade. Não espere estar perfeitamente pronta para começar. Esse dia não vai chegar. Mas também não se acomode. O caminho saudável é começar com humildade, com o que você tem, e continuar estudando, se praticando, se aprimorando, corrigindo e crescendo diariamente. O crescimento vem com a constância. Ah, mas Vanessa, se for aqui nas redes sociais, mas Vanessa, eu só tenho um seguidor. Quando eu falo aqui, eu tô falando como se eu tivesse com um seguidor. No início do vídeo eu falei, só tá eu e você aqui. Não tem mais ninguém pra mim. Então é pra esse um que você vai falar. E se for no vizinho, Vanessa, mas eles vão achar eu chata, vão achar que eu sou aquelas irmãs que falam muito, né, que só fala de religião. Ai, já vem aquela religiosa. Irmã, você vai deixar ela falar. Deixa ela falar. Jesus disse que iria acontecer isso conosco. Que muitos não iriam dar ouvidos, o que nós iríamos sofrer. O que nós iríamos sofrer com isso. Mas nós não podemos deixar de falar. Vai numa consulta médica. Aí o médico fala pra você tá melhorando. Toda glória e honra pra Deus, doutor, porque Ele que tem me ajudado. Tá lá no caixa fazendo compra. Agradeça a Deus na frente da operadora de caixa, que Deus tá te dando a oportunidade de comprar aquilo que você tava com vontade. É o tempo todo que você tem oportunidade para falar de Deus. Vanessa, talvez você esteja se perguntando. Vanessa, como eu sei se o desejo do meu coração é realmente um talento de Deus? Ou se é apenas uma validação da minha cabeça? Essa é uma pergunta muito madura. A Bíblia diz que o coração humano é enganoso. Às vezes a gente deseja coisas por carência, por comparação ou para inflamar o nosso ego. Não é? Mas, para diferenciar, faça a si mesma essa pergunta chave. Isso que eu quero fazer me aproxima de Deus e do serviço ao próximo. Porque nós precisamos amar a Deus, servir ao próximo. Ou alimenta a minha própria vaidade e o meu bolso. Eu vou repetir, faça essa pergunta para si mesmo. Isso que está no meu coração, isso que eu desejo, me aproxima mais de Deus e do serviço ao próximo? Ou alimenta apenas a minha própria vaidade e o meu bolso? Isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso agrada ou desagrada a Deus? Comece por essa pergunta aí. Mas o princípio é esse: agrada ou desagrada? Muitas pessoas trabalham com a palavra e são remuneradas por isso, de forma legítima. Pastores, escritores, cantores, professores de teologia, isso não é pecado. Um trabalhador é digno do seu salário. Isso é bíblico. O problema é quando o dinheiro ou o status se torna o motivo principal. Se o seu motivo principal é a transformação que você está vivendo e o desejo de ver outras pessoas salvas, esse desejo nasceu
no trono de Deus. Quem o colocou no seu coração foi Deus. Faz sentido pra você? Eu espero estar conseguindo, assim, porque enquanto eu vou falando, vai abrindo a minha mente. E abrindo até mais meu coração pra Deus. Eu queria... Coloca aqui nos comentários se vocês conseguem captar o que eu quero passar. Se o seu talento ainda for pequeno, como uma sementinha, não tenha vergonha. Se você quer cantar e canta mal, mas tá no seu coração, vai estudar canto. É isso a parte que a gente volta lá atrás. É isso os juros que rende. Você não enterrou, você tá tentando, você tá buscando. Vai estudar música. Hoje aqui mesmo no YouTube tem tantas formas de você aprender algo sem custo. Se é a sua vontade, vai, mas não fica parada não. Se quer ensinar e tem dificuldade, estude mais. Hoje nós temos aí inteligência artificial para nos ajudar. Deus não vai te dar a árvore pronta. Ele te dá a semente. E cabe ao seu livre-arbítrio regar. Só regar e cuidar com zelo. Cuidar e fazer crescer. Não queira saber onde você estará daqui 10 anos. Só seja fiel ao passo de hoje. No reino de Deus, os talentos não crescem enterrados. Eles crescem quando são colocados em movimento, em ação. O servo da parábola não foi condenado por não ser brilhante ou por ter poucos talentos. Ele foi condenado porque o medo o fez não fazer nada. Existe uma diferença enorme entre estar aprendendo o caminho e estar escondido no buraco. Aleluia. Desenterre a sua voz. Desenterre os seus projetos. Desenterre o seu chamado. Desenterre os desejos do seu coração. O Senhor te deu a graça, te deu a capacidade, e agora a decisão de se movimentar é sua. Quero deixar essa pergunta para você responder para si mesma hoje. Qual é o talento que Deus colocou na sua mão, que você estava quase cavando um buraco para enterrar por medo das suas críticas? O que você vai fazer hoje para colocar esse talento em movimento? Mas deixe aqui nos comentários. Eu vou desenterrar o meu talento. E se esse estudo profundo, olho no olho, tirou o medo do seu coração e trouxe clareza para a sua caminhada, ou ao menos te deu a vontade de ir lá desenterrar, clique aqui no botão curtir e se inscreve no canal. Envie este vídeo para alguém que está paralisado e precisa urgentemente desenterrar o seu chamado. Um abraço, fica com Deus e a paz que excede todo entendimento humano. Amém.